Em nome de nosso Criador Jeová Deus, nós damos-lhes cordiais boas-vindas a todos os presentes para essa nossa reunião das Testemunhas de Jeová no final de semana. E por gentileza, aqueles cuja situação permite a pôr-se de pé, para que possamos preparar os nossos corações para essa importante reunião, entoando um cântico em louvor a Jeová. O cântico escolhido é o cântico 144. Olhe para as bênçãos, baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Queremos cantar alto e de coração. Cântico 144. A palestra bíblica dessa noite, se os irmãos quiserem anotar o tema, é possível que a humanidade seja completamente curada? O orador dessa noite será o nosso irmão Isaías Claudino. Demos a nossa detida atenção. Você faz ideia de quantas doenças existem no mundo? Assim como eu, talvez você imagine ou conheça algumas dezenas delas. Aqui no Brasil, por exemplo, as doenças mais conhecidas são o Alzheimer, diabetes, hipertensão ou câncer. Aqui em nossa região, conhecemos e estamos sofrendo com um surto de dengue, em alguns casos bem graves. Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lista cerca de 55 mil, isto mesmo, 55 mil códigos únicos para doenças, lesões e causas de morte. O código CID, que significa Classificação Internacional de Doenças. Este documento é a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo. Dentre estas, existem as doenças raras, que são aquelas que afetam um número menor de pessoas, diferente, ou menos do que as doenças comuns. Destas, estima-se que existam de 6 a 8 mil tipos de doenças raras no mundo. É um número bem relevante, não é? Apesar dos avanços da medicina, todo ano milhões de pessoas morrem por causa dessa variedade de doenças. Mas, além das doenças patológicas, a humanidade também tem estado doente em sentido espiritual. Ou seja, a maioria das pessoas estão apartadas de Deus. Estão num ritmo de vida, num ritmo frenético de estudo, trabalho, conquistas e diversão a qualquer custo, que nem se lembram de Deus. E quando lembram, acham que é um ser distante que não se preocupa mais com a humanidade. Qual o resultado? O mundo está cheio de pessoas egoístas e más, amantes de prazeres, amantes do dinheiro, pessoas arrogantes e desnaturais. São os defeitos ou os efeitos degenerativos dessa terrível doença espiritual que assola a humanidade. Diante de todo esse cenário, não há como negar, a humanidade precisa ser curada. Mas será que é possível que a humanidade seja completamente curada? Ficamos felizes em dizer que sim, é possível. Que boa notícia, não é? O objetivo desse discurso, então, é nos ajudar a entender como este processo de cura se realizará.
E para nos ajudar nesse entendimento, já que estamos falando em doenças, gostaria de fazer uma analogia baseada em pelo menos 4 etapas que os cientistas usam para o processo de cura ou tratamento de uma doença. Como, por exemplo, a varíola, uma doença que foi globalmente erradicada, segundo a OMS, em 1980. Essas 4 etapas são: a primeira, análise da origem da doença. Segunda, definição dos possíveis tratamentos. Terceira, comprovações científicas. E quarta, procedimentos para o paciente. Vamos esclarecer um pouquinho mais cada uma delas. E, ao passo que fazemos isso, podemos observar algo similar nos acontecimentos ao longo do tempo que se aplicam ao processo de cura para toda a humanidade. E você vai perceber que todo esse processo reforça e nos ensina muito sobre a sabedoria de Deus, também a sua justiça, o seu poder e, principalmente, o seu amor por nós. A primeira etapa, então, é identificar, analisar, identificar a origem da doença. Ou seja, qual é a causa? Agente patogênico, mutação genética, disfunção molecular. E também identificar os mecanismos de progressão. Qual o seu alcance? Quais os meios de transmissão e alvos potenciais? Bem, falando no processo de cura para toda a humanidade, não é diferente. Jeová, o nosso amoroso Deus e Criador, nos explica em sua palavra, a Bíblia, de onde vem a doença, a maldade e o sofrimento. Por que a humanidade começou a ficar doente? O belo relato de Gênesis sobre a criação nos mostra que Adão e Eva, o primeiro casal humano, poderiam ter vivido para sempre em condições perfeitas aqui na Terra. Eles foram criados e colocados num belo lugar chamado Jardim do Éden, com tudo necessário para uma vida satisfatória e eterna. Ou seja, se eles não tivessem desobedecido a uma ordem simples do seu Criador, a doença e a morte jamais teriam existido. Qual era essa ordem? Não poderiam comer do fruto de uma única árvore no meio do jardim. Estavam, obviamente, cercados de várias outras árvores frutíferas. Apenas de uma delas não poderiam comer. E Jeová deixou claro que, se comessem daquela árvore, morreriam. Uma ordem simples, mas que revelaria sua obediência, sua sujeição e lealdade ao seu amoroso Criador. Infelizmente, eles decidiram pecar contra Deus e desobedeceram propositalmente àquela ordem. E, em resultado disso, se tornaram imperfeitos, envelheceram e morreram. Então, esta é a origem da doença e do sofrimento humano. A desobediência que resultou no pecado e na morte. Mas qual foi o alcance desse pecado? Lembra que nesta fase se analisa a progressão ou o alcance da doença. Note a resposta que a Bíblia nos dá em Romanos, capítulo 5, e o versículo 12. Por favor, acompanhem em sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, e o versículo 12. Que nos diz: é por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Olha aí a resposta. O pecado daquele primeiro casal se espalhou a todos os seus descendentes. Podemos dizer que é a doença com maior alcance do que qualquer outra. Todos nós herdamos a imperfeição de Adão. Por isso, ninguém é imune, né? Então, ficamos doentes, envelhecemos e morremos. E, pelo fato de sermos imperfeitos, também temos a tendência de pecar ou fazer algo errado aos olhos do nosso Criador. É algo inato do ser humano. Isso quer dizer que passamos a ser escravos do pecado. E se algo não fosse feito, não teríamos nenhuma esperança de vida futura.
nossa vida se resumiria em nascer, viver por alguns anos em condições imperfeitas e com várias limitações, e então morrer. Uma doença terminal sem esperança de cura. Bem, identificada então a origem da doença, passamos para a segunda etapa, que é a análise dos possíveis tratamentos, propor estratégias, definir compostos com ação específica no alvo. Por exemplo, no caso da varíola que comentamos, o tratamento definido foi a vacinação em massa. Da mesma forma, Jeová analisou todas as soluções possíveis e agiu prontamente. Quando ele fez isso? Logo depois daquele ato de desobediência, logo na sequência. A primeira profecia registrada na Bíblia nos deixa isso bem claro. Convido os irmãos a lerem comigo o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Note as palavras de Jeová neste versículo. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Bem, aqui menciona alguns personagens. Queremos focar nossa atenção em um deles, mas apenas para contextualizar, vamos identificar também os demais. Jeová está dirigindo aqui suas palavras a quem se fez passar pela serpente que falou com Eva. Sabemos que este é Satanás, o diabo, o grande inimigo de Deus, a quem a Bíblia identifica em Apocalipse 12, 9, como a serpente original. Quem é a mulher com quem ele teria uma inimizade? Apocalipse 12, 1 mostra que esta mulher simbólica representa a organização celestial de Deus. E quem é seu descendente, o personagem que queremos destacar aqui? O mesmo capítulo 12 de Apocalipse revela este descendente como sendo Jesus Cristo, como ressuscitado governante celestial, rei do reino de Deus. Então, este é o meio escolhido por Jeová para cumprir seu propósito original de trazer de volta a vida perfeita à humanidade. Mas para que isso fosse possível, antes de ocupar essa posição de governante celestial, Jesus precisaria cumprir outro papel muito importante em todo esse processo de cura. Observe isso em Romanos, capítulo 5. Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 5, e vamos ler agora o versículo 19. Romanos, capítulo 5, versículo 19, que nos diz: Pois assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Aquela desobediência, aquele ato de desobediência de Adão, precisava ser desfeito e substituído por um ato de obediência, mas por outro humano perfeito, por outro homem perfeito. Então, Jeová enviou seu filho Jesus para viver aqui na terra como um homem perfeito que não cometeu pecado. Somente ele poderia pagar pelos nossos pecados. E qual foi o preço que ele pagou? Entregou a sua vida perfeita como resgate. Esse seu ato de obediência foi a lealdade e sujeição ao seu Pai Celestial até o fim de sua vida humana perfeita. E após a sua ressurreição, ele entregou o valor de seu sangue resgatador a seu Pai. Pôde assim resgatar a humanidade para ter uma vida perfeita e eterna. Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Ou seja, até então, estávamos condenados à morte. Mas, o texto continua, a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Jesus Cristo. Este ato tão amoroso de Jeová, por oferecer a vida de seu Filho, nos deu essa esperança de vida. Que dádiva, que presente recebemos então de Jeová. E que grande amor também do próprio Jesus,
que entregou voluntariamente sua vida por nós. Isaías 53:5 diz que ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e por causa das suas feridas fomos curados. De fato, foi uma expressão de imenso amor pela humanidade. Passamos então para a terceira etapa, ao lidar com uma doença patológica. São as comprovações científicas. Isso inclui testes in vitro e em modelos animais, pré-clínicos, e até mesmo ensaios clínicos em humanos, para validar a segurança e a eficácia do tratamento. Como se deu isso no caso do meio escolhido por Jeová para a cura da humanidade? Que garantias ou que provas temos de que esta cura é possível, que é real? Quando esteve na Terra, o próprio Jesus deu essa demonstração. Ele nos deu provas de que tem o poder, sim, de eliminar as doenças e seus efeitos. Note, por favor, o que nos diz Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ele percorreu, então, toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades do povo. E as notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e as pessoas levaram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e fortes dores, os possessos e demônios, os epiléticos e os paralíticos, e ele os curou. Bem, aqui mostra que Jesus curou as pessoas fisicamente. E como diz aí o relato, curou todo tipo de doenças e enfermidades. Temos uma imagem, por favor, irmãos, compartilhe conosco a imagem número 1, que nos ajuda a visualizar uma dessas curas realizadas por Jesus. Este é o relato de Mateus, no capítulo 8, quando um leproso pede a Jesus: se apenas quiser, pode me purificar. O relato mostra que Jesus demonstrou compaixão, estendeu a mão para o leproso, tocou no homem dizendo: eu quero. E o homem ficou imediatamente purificado. Que relato emocionante, que nos mostra então o poder de Jesus para realizar uma cura física. Obrigado, irmãos, pela imagem. Mas, além de curar todo tipo de enfermidades, como vimos aí no relato, ele também fez algo ainda mais impressionante. Ele ressuscitou os mortos. Vamos ver isso no relato de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 ao 15. Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 15. Os versículos 11 e 12, se você passar os olhos aí, verá que Jesus estava indo para a cidade de Naim, e ali ele encontrou o funeral de um filho único de uma viúva. Veja o que ele fez, então, nos versículos 13 ao 15. Quando o Senhor a viu, teve pena dela e lhe disse: pare de chorar. Depois se aproximou e tocou no esquife, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Que relato emocionante também, não é? Jesus demonstrou aqui pleno poder até mesmo sobre a morte, trazendo aquele jovem de volta à vida. Este relato é a primeira das 3 ressurreições feitas por Jesus, registradas nos evangelhos, provando assim o seu grande poder sobre a morte. Mas, acima de tudo, Jesus também curou as pessoas de outro modo. A imagem número 2 nos ajuda a entender esse ponto. Por favor, irmãos, compartilhe conosco esta imagem. Jesus está aqui ensinando as pessoas. Então, ele também pôde curá-las em sentido espiritual, por ensinar a elas as verdades sobre Deus, demonstrar a elas a necessidade do perdão,
e a importância do amor genuíno. E ali nós vemos o quanto as pessoas estão maravilhadas, né, com o seu ensino. Imagine o grande impacto de suas palavras no Sermão do Monte. Quanto ensino ele compartilhou ali com as pessoas sinceras que o ouviam. Por exemplo, suas palavras em Mateus 5, 27 e 28, vocês ouviram que se disse, não cometa adultério. Ele sabia que as pessoas já conheciam a lei, mas ele foi além, dizendo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu adultério no coração. Ou seja, este desejo deveria ser reprimido desde o início, no coração. Assim, ele ajudou aquelas pessoas a terem a aprovação de Deus e a esperança de vida eterna. Obrigado pela imagem. Estas foram algumas amostras do que Jeová e Jesus vão fazer no futuro em escala global. Já temos, então, as provas de que todos os tipos de doenças podem ser curadas, inclusive a ressurreição dos mortos. Isso é possível, isso é real. Isso é tão certo que Jeová nos dá a oportunidade de visualizar como ele trará essas bênçãos a nós. Note, por favor, o que nos diz Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Que nos diz: E ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e fluía pelo meio da rua principal da cidade. Dos dois lados do rio havia árvores da vida, que produziam 12 safras de frutos e davam seus frutos todo mês. As folhas das árvores eram para a cura das nações. Nós temos uma terceira imagem que nos ajuda a visualizar essas palavras desses versículos. Por favor, irmãos, coloque para nós a imagem número 3. Aí nós vemos uma representação gráfica desses dois versículos que lemos. Temos ali, então, o rio de água da vida. O que significa esse rio? Ele representa todas as provisões de Jeová para livrar do pecado e da morte humanos imperfeitos e lhes dar, então, a vida perfeita no paraíso na terra. E note de onde está saindo essa água. Note que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, Jeová é o dador da vida, ele é a fonte dessa água da vida, que são os elementos que dão vida. É ele quem disponibiliza essa água para todos nós, por meio de seu Filho Jesus. E dos dois lados deste rio temos árvores da vida, e as folhas dessas árvores são usadas para a cura das nações. Isso significa que todas as pessoas terão a oportunidade de receber as bênçãos do reino de Deus. Aos poucos, a humanidade vai se tornar perfeita. Durante um período de 1000 anos do reino de Deus, os humanos obedientes serão completamente curados do pecado herdado e suas consequências. Não vão mais existir doenças, nem tristeza, nem lágrimas. Obrigado, irmãos, pela imagem. E que dizer daqueles que já faleceram? Nós vimos que Jesus também demonstrou ter poder sobre a morte, ressuscitando as pessoas. Esta é a garantia que também temos, como nos diz aqui em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Convido a lerem comigo também. João, capítulo 5, versículos 28 e 29, onde lemos: Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Como é bom sabermos disso, não é? Como é bom termos essa garantia. Todos os que estão nos túmulos memoriais ou na memória afetiva de Jeová
serão ressuscitados e também terão a oportunidade de ganhar a vida eterna. Para muitos de nós, se não a maioria, esta é a promessa que mais ansiamos se cumprir. E, de fato, vai se cumprir. Podemos citar também o fim de outros tipos de sofrimento, como, por exemplo, não nos preocuparmos mais com pessoas más e violentas, não nos preocuparmos mais com o preconceito e com o ódio que existe hoje. Temos a garantia de que apenas os justos e os mansos vão viver neste novo mundo prometido por Deus. A humanidade será, de fato, completamente curada em sentido físico, emocional e espiritual. Então, o que aprendemos até agora nessas 3 etapas que comentamos? A origem da doença foi a desobediência de Adão, que resultou no pecado e na morte dele, bem como de seus descendentes. O tratamento definido, ou vacina, por assim dizer, foi o sacrifício resgatador de Jesus. E o meio ou instrumento para garantir os benefícios desse tratamento é o reino de Deus, cujo rei é o próprio Jesus. E as provas da eficácia do tratamento foram as várias curas realizadas por Jesus, inclusive a ressurreição dos mortos. Isso serviu como amostra do que será feito em escala global. Chegamos, então, à 4ª etapa, que são os procedimentos para o paciente. Envolve o ato de se vacinar, tratamento em caso de infecção, isolamento rigoroso ou uso imediato de antivirais, e assim por diante, né? Ou o que a pessoa portadora da doença precisa fazer para ser curada. Então surge a pergunta: como você pode ser curado? O que você precisa fazer para estar entre os milhões que viverão para sempre livres de qualquer sofrimento? A resposta está na sequência daquela visão sobre o rio de água da vida. Observe, por favor, Apocalipse 22, agora o versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Veja o convite feito aqui. O Espírito e a noiva estão dizendo: venha. E quem ouve, diga: venha. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Vimos há pouco que o rio de água da vida vai fluir em pleno sentido durante o reinado milenar de Cristo. Mas certas provisões para a vida já estão disponíveis. Isso envolve a palavra de Deus, a Bíblia, cuja mensagem é chamada de água que purifica. Por isso, então, este convite para que venha e tome de graça essa água da vida, que significa, então, ouvir e aceitar as boas novas do reino por meio de um estudo da Bíblia. Este, então, é o primeiro passo que precisamos fazer, ou precisamos dar. Aprender sobre a Bíblia vai ajudar você a ter fé nas promessas de Deus. Quanto mais você aprende, mais forte fica a sua fé e mais intenso o seu amor por Jeová. Você passa a ter fé no sacrifício de Jesus e então começa a desenvolver uma amizade com Deus. Essa amizade achegada com Jeová lhe permite ser reconciliado com Ele. Um privilégio que você pode usufruir desde já. Por exemplo, você passa a ser declarado justo como amigo de Deus. Você recebe o perdão genuíno de Jeová. E daqui a pouco vamos aprender ainda mais, né, sobre esse perdão genuíno de Jeová. Então, apesar de imperfeitos, você pode adorar a Jeová com uma consciência limpa. Olha que privilégio. Então, a reconciliação com Deus não é algo que aguardamos somente para o futuro. Já é uma realidade. É claro que precisamos cuidar bem de nossa relação com Jeová. Por exemplo, precisamos também nos esforçar para abandonar a velha personalidade e desenvolver a nova personalidade. Esses são os próximos passos, né? O que significa isso? Significa
se livrar o mais rápido possível de qualquer coisa que vá contra a personalidade de Deus, que vá contra o que a Bíblia diz ser errado, como, por exemplo, uma vida violenta e imoral, desonestidade, ganância ou falsidade. Você passa, então, a desenvolver e a manter uma nova personalidade, que se refere a várias qualidades que Jeová se agrada, como, por exemplo, a compaixão, a humildade, bondade, paciência e amor genuíno. Ter essa nova personalidade é algo que está ao nosso alcance. Faz parte da cura espiritual que milhões de pessoas em todo o mundo já se beneficiam. Assim, incentivamos você a dar esses passos necessários para tirar proveito, então, das provisões feitas por Jeová e seu Filho para a cura da humanidade. Se você já deu esses passos, parabéns. Continue, então, fortalecendo sua amizade com Jeová e exercendo fé no resgate. Se esforce também para compartilhar essa esperança com as pessoas, para que elas também possam ter a oportunidade de beber de graça essa água da vida. Dessa maneira, você demonstra que valoriza, você demonstra o quanto você é grato pelo ato de amor feito por Jeová e seu Filho Jesus. A que conclusão chegamos, então, após essa análise do processo de cura para a humanidade? Por mais que a ciência consiga erradicar qualquer uma das milhares de doenças existentes hoje, isso é meramente passageiro. Os tratamentos disponíveis são paliativos. Eles permitem apenas, talvez, prolongar nossa vida por mais alguns anos. Mas, mesmo assim, não tem capacidade de prover um alívio total de todas as doenças. Sabemos que muitas delas nem têm tratamento disponível. É claro que não estamos menosprezando a ciência. Não, não é essa a ideia. Aliás, somos até mesmo gratos pelos avanços da ciência, pois valorizamos muito nossa vida e buscamos fazer o possível para restabelecermos nossa saúde quando necessário. Queremos usar quaisquer anos que ganharmos, né, em nossa vida para honrarmos e bendizermos o nosso Criador Jeová. Mas ficamos felizes de saber que Jeová fez todas as provisões necessárias para que toda a humanidade seja completamente curada e para nunca mais voltar a sofrer, por meio do sacrifício resgatador de Jesus e das bênçãos de seu reino. Por ser amigo de Jeová, você pode usufruir as bênçãos do paraíso espiritual desde já e poderá ser completamente curado por Jeová e seu Filho muito em breve. Com certeza, o silêncio e a atenção de todos é clara evidência de gratidão a Jeová por tal maravilhosa instrução em sentido espiritual. E nós também, em nome da congregação, queremos agradecer ao nosso irmão Isaías pelas expressões sinceras de um coração bem obediente. Com certeza, nós fomos bem encorajados. Sem mais, nós daremos prosseguimento à nossa reunião. Agora teremos o estudo da revista Sentinela, nossa segunda reunião, que está aos cuidados de nosso irmão Adriano Garcia. Demos atenção. Muito bem, conforme anunciado, damos início à consideração semanal da revista Sentinela. Como sempre fazemos, iniciamos com um cântico do reino, então convidamos todos na assistência, aqui por favor fiquem em pé, e vamos cantar juntos o cântico de número 15, que baseia-se em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, e traz como tema: Louve o Filho de Jeová. Vamos cantar. Com certeza, cantar a respeito do Rei ungido de Jeová
nos faz lembrar do sacrifício grandioso que ele e seu pai Jeová nos ofereceram. Esse sacrifício permite que Jeová possa perdoar seus servos, as pessoas sinceras, como nós já estamos vendo no estudo de A Sentinela. E nessa semana, nós faremos a consideração do estudo número 7. Você encontra aí o título, a pergunta: o perdão de Jeová, o que significa para você? Quão abrangente é o perdão de Jeová? E quão diferente é do que nós entendemos do ponto de vista humano como perdão? Nós vamos ter oportunidade de ver isso. O texto base, Salmo 130, versículo 4, que diz: contigo, com Jeová, está o verdadeiro perdão. E o que nós vamos observar no estudo de hoje? 4 subtítulos que resumem bem as lições que queremos extrair. Primeiro subtítulo, nós vamos considerar que Jeová remove os pecados. Segundo, Jeová apaga os pecados. Bom, mas tem diferença entre remover e apagar? Nós vamos observar. Terceiro subtítulo, Jeová nos aceita como seus amigos novamente. Sim, através do perdão que ele concede. E o quarto ponto, o que o perdão de Jeová representa para nós? E como os irmãos e as irmãs já verificaram, nós observaremos muitas comparações que a Bíblia faz sobre o verdadeiro perdão de Jeová. Temos muitas gravuras, várias passagens bíblicas que será muito bom considerarmos juntos aqui como congregação. Vamos então iniciar com a leitura. O irmão Gabriel Camargo é o leitor nessa noite. Irmão Gabriel, por favor, o parágrafo de número 1. Eu te perdoo. Como é bom ouvir essas palavras, principalmente se você está se sentindo mal porque disse ou fez alguma coisa que magoou alguém. Mas o que essas palavras realmente significam? Será que a pessoa quis dizer que vocês vão continuar sendo bons amigos? Ou será que ela simplesmente colocou uma pedra sobre o assunto, mas a amizade entre vocês nunca mais será a mesma? Quando as pessoas falam sobre perdão, elas podem estar pensando em coisas bem diferentes. A pergunta inicial, por que às vezes pode ser complicado entender o perdão? Então, inicialmente, vamos ouvir a irmã Kellen. Por favor. Porque quando as pessoas falam sobre o perdão, elas podem estar pensando em coisas bem diferentes. Como, por exemplo, será que a pessoa quis dizer que vocês vão continuar sendo bons amigos? Ou ela simplesmente colocou uma pedra sobre o assunto, mas a amizade entre elas não vai ser mais a mesma. Cada um tem uma forma de pensar e de agir. Obrigado, irmã Kellen, obrigado mesmo. Percebeu a diferença? Há uma diferença muito grande de ponto de vista. Mas o que a gente quer entender é o ponto de vista de Jeová. Vamos ao parágrafo 2, a leitura. O modo de Jeová perdoar é completamente diferente do modo como nós perdoamos aos outros. Ninguém consegue perdoar do jeito que Jeová perdoa. O salmista disse sobre Jeová: contigo está o verdadeiro perdão, para que sejas reverenciado. A verdade é que o perdão de Jeová é o verdadeiro perdão. Jeová é o único que sabe o que o perdão realmente significa. Em alguns versículos, ao se referir ao perdão de Jeová, os escritores da Bíblia usaram uma palavra hebraica que nunca é usada para descrever o modo como as pessoas perdoam. Aqui você pode se valer da nota também, para comentar. A pergunta é: o que a Bíblia diz sobre o perdão de Jeová? O que a Bíblia diz? Irmão Lopes, vamos. Mateus está do seu lado, irmão Lopes, por favor. É que o modo de Jeová perdoar, né, é completamente diferente, né, do modo como nós perdoamos os outros. Né? Ninguém consegue perdoar do jeito que Jeová perdoa. Aqui no texto original em hebraico usa a expressão o perdão, né, e não apenas perdão, o que indica que é o único perdão verdadeiro, apesar de existir outras formas de perdão.
Então é verdade que o perdão de Jeová é o verdadeiro perdão. Jeová é o único que sabe que o perdão realmente significa. Obrigado, irmão Lopes, muito bom. Tem até um detalhezinho que é trazido à atenção com respeito à escrita dessa palavra que se refere a Jeová. Conseguiu perceber aí? Irmão Israel, por favor. Interessante notar que quando os escritores, né, da Bíblia, em alguns versículos, eles usaram uma palavra hebraica que nunca é usada para descrever o modo como as pessoas perdoam. Isso, é o único mesmo. Muito bom, obrigado, meu irmão. Irmã Rose, aqui, à frente. E a nota fala que o texto original em hebraico usa a expressão o perdão, e não apenas perdão, o que indica que esse é o único perdão verdadeiro. Apesar de existir outras formas de perdão, muitos tradutores da Bíblia deixam de lado esse detalhe importante, mas a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada fez questão de levar isso em conta ao traduzir o Salmo 134. Obrigado, irmã Rose, muito bom. Vamos ao parágrafo 3 agora, a leitura? Quando Jeová perdoa, ele apaga completamente o pecado da pessoa. Assim, a amizade entre ela e Jeová, que tinha sido abalada, pode ser totalmente recuperada. Nós somos muito gratos a Jeová por ele nos perdoar desse modo tão incrível. Quem lê para a gente? Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Vamos deixar a irmã Larissa ler para a gente, por favor. Busquem a Jeová enquanto ele pode ser achado. Chamem-no enquanto ele está perto. Deixem os maus o seu caminho e os malfeitores os seus pensamentos. Que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Muito obrigado, minha irmã. Com base nisso, a pergunta é: por que o perdão de Jeová é diferente do nosso? Irmã Lauren. Que quando Jeová perdoa, ele esquece completamente nossos pecados. Ele não é igual a gente que, vez ou outra, fica remoendo, ó, tal pessoa fez isso, toma cuidado. Daí ele simplesmente esquece e deixa de lado, como se nunca tivesse existido. Obrigado, irmã Lauren, por sua participação. Muito bom. Irmã Janete, ali ao fundo. Quando Jeová ele perdoa alguém, é como se a pessoa não tivesse feito mais nada, pois ele esquece totalmente. Ele não diz, eu te perdoo, mas nossa amizade não será a mesma. Não, de forma alguma Jeová faz isso, pois a amizade entre eles é recuperado totalmente, como no início. Muito obrigado, irmã Janete, muito bom. Vamos ao parágrafo 4 agora, pessoal. Se o perdão de Jeová é diferente do nosso, será que somos capazes de entender o que o verdadeiro perdão significa? Para nos ajudar, Jeová usa algumas comparações que descrevem o seu perdão. Neste estudo, vamos ver algumas dessas comparações. Elas mostram como Jeová remove o pecado e, ao mesmo tempo, como a nossa amizade com Ele volta a ser como era antes. Considerar essas comparações vai aumentar ainda mais o amor e a gratidão que sentimos pelo nosso bondoso e misericordioso Pai, que nos perdoa de tantas maneiras. Como Jeová nos ajuda a entender o verdadeiro perdão? Irmã Luciene, aí ao fundo, por favor. Então, o parágrafo mostra que é através de comparação. Então, essas comparações vão mostrar como Jeová remove o pecado e também, ao mesmo tempo, como a nossa amizade com Ele volta a ser como era antes. E ela também vai aumentar ainda mais o nosso amor e nossa gratidão, pelo Deus amoroso, bondoso e misericordioso que Jeová é. Muito bom, muito bem. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Com isso, vamos ao primeiro subtítulo e entender o significado dessa expressão. Veja, Jeová remove os pecados. Parágrafo 5.
Na Bíblia, os pecados geralmente são comparados a algo bem pesado. O rei Davi falou de seus próprios pecados, dizendo: meus erros pairam acima da minha cabeça, como um fardo pesado, são demais para eu carregar. Mas Jeová perdoa os pecados de quem se arrepende. A expressão em hebraico traduzida como perdão significa basicamente levantar ou carregar. Nós podemos imaginar Jeová como alguém muito forte que tira dos nossos ombros o peso enorme do pecado e o carrega para bem longe. Aqui você tem uma gravura que você pode também utilizar no seu comentário, se quiser. O que acontece quando Jeová perdoa os nossos pecados? Bom, inicialmente, a irmã Simone, ali ao lado. Então, visto que os nossos pecados, ele é um fardo muito pesado, Jeová, ele nos ajuda a carregar este fardo, né? Ele nos livra deste fardo. Então, ele é como se Jeová carregasse por nós este fardo. Então, com isso, ele leva esses pecados bem longe de nós. Obrigado, minha irmã, por sua participação. A gravura ilustra um pouco isso, não é? Quer comentar para a gente algum detalhe? Irmão Isaías. Ela nos ajuda a entender essa ação que Jeová realiza por nós, né? Por mais pesado que sejam esse fardo para nós, como meros humanos, aí a gravura mostra que para Jeová é algo bem leve, que ele pega com as pontas do dedo e leva para bem longe de nós. Então, realmente somos gratos por isso. É verdade. Dá para perceber, né, a diferença de tamanho aí, né? E como Jeová ajuda. Obrigado, meu irmão. Irmão Lucas. O Salmo 32:5 dá um detalhe muito importante. Nós precisamos tomar a iniciativa de confessar os nossos pecados. Se erramos, sabemos que Ele é um Pai amoroso, muito bondoso, vamos confessar, esconder para quê? Ele já viu tudo, né? Apenas um detalhe, nós vamos falar para Ele que nós estamos arrependidos, que não queremos mais fazer aquilo, que com certeza Ele vai entender, como um pai humano entenderia o seu filho fazendo isso. Obrigado, irmão Lucas. Obrigado pela citação do Salmo mesmo, né? Porque o parágrafo deixou claro, né, que Jeová vai perdoar, mas tem essa condição. Mas Ele tem essa disposição, Ele quer fazer isso, Ele quer nos dar força. Agora, vamos à segunda comparação que a Bíblia apresenta, ou que o estudo de hoje apresenta, melhor dizendo, sobre o perdão de Jeová. Parágrafo 6. A Bíblia usa outra comparação para mostrar que Jeová leva os nossos pecados para bem longe de nós. O Salmo 103:12 diz: tão longe como o nascente é do poente, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. O nascer do sol e o pôr do sol nunca se encontram. Eles acontecem em horários e lugares opostos. Em outras palavras, esse salmo diz que Jeová leva os nossos pecados para tão longe que nós nunca mais vamos conseguir encontrá-los. Isso mostra que Jeová nos perdoa completamente e isso acalma o nosso coração. Então, novamente, tem a gravura, fique à vontade de utilizá-la. A que distância de nós Jeová leva os nossos pecados? Vamos ouvir a irmã Daniela aqui à frente. Por favor, Mateus. Então, o Salmo 103:12 explica que tão longe como o nascente é do poente, tão longe Jeová põe de nós as nossas transgressões. De fato, foge da nossa compreensão tentar imaginar essa distância, que são pontos que nunca se encontram, lugares opostos, e pensar que Jeová coloca os nossos pecados assim, o mais longe possível, né? Isso, de fato, acalma muito o nosso coração. É verdade, minha irmã. Muito bem. Irmã Joelma, por favor. Tentar achar qual é a distância, né, do nascente ao poente, e uma enciclopédia disse que é 40 mil quilômetros. Então, nós podemos, quem tem a consciência pesada ou já teve ela alguma vez por conta de um pecado, sabe quanto isso é tranquilizador. Saber que o arrependimento sincero leva Jeová a levar esse pecado tão longe que às vezes nós não conseguimos fazer isso.
levar o pecado longe, mas Jeová leva. É verdade, muito bem. Obrigado, irmã Joelma, por sua participação. Outra é uma figura de linguagem muito bonita, né? Da parte de Jeová. E aí a gente vai pensar justamente isso, não é? Como o poder dele é abrangente, não é? E como somente ele pode conceder esse verdadeiro perdão. Agora tem uma outra comparação também, bem interessante, no parágrafo 7. Vamos fazer a leitura? Embora Jeová leve nossos pecados para bem longe de nós, será que ele fica guardando esses pecados? Não. O rei Ezequias falou: lançaste todos os meus pecados atrás de ti. Ou, como a nota diz, removeste todos os meus pecados da tua vista. Isso mostra que Jeová leva embora os pecados da pessoa que se arrependeu e nunca mais olha para eles. Certo dicionário explica que as palavras de Ezequias poderiam ser traduzidas assim: fizeste como se os meus pecados não tivessem acontecido. A Bíblia reforça ainda mais esse ponto em outra comparação registrada em Miqueias 7, 18 e 19. Esses versículos dizem que Jeová lança os nossos pecados nas profundezas do mar. No passado, se um objeto caísse nas profundezas do mar, era praticamente impossível ele ser encontrado. A pergunta: como a Bíblia descreve o que Jeová faz com os nossos pecados? Aqui à frente. Vamos deixar a Luísa comentar para a gente, por favor. Jeová leva embora os pecados de pessoas que se arrependem e nunca mais olham para eles. É verdade. Muito obrigado por sua participação. Muito bom. Aí ao centro, por favor, a irmã. E também aqui diz que Jeová, ele lança o pecado para trás, né? Atrás de si. Então, mostrando que ele despreza, né? Que ele tira do caminho, que ele não quer mais olhar para aquilo. E também que ele lança nas profundezas do mar. E na ilustração aqui, mostra esse peixe, né? O abissal, que ele é conhecido como peixe diabo negro. E ele vive nas partes mais profundas do oceano, entre 200 e 2.000 metros de profundidade. Então, imagina, né, a profundidade que Jeová lança. Quando a gente vai na praia, que a gente perde algo ali, a gente já não encontra. Imagina 2.000 metros de profundidade. Então, Jeová realmente, ele lança no fundo do mar e não olha mais para os nossos pecados. É verdade. Obrigado, minha irmã. Pensando nisso, vamos ler Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Vamos deixar o irmão Márcio ler para a gente, por favor. Quem é Deus como tu, que perdoa o erro e deixa passar a transgressão do restante da sua herança? Ele não continua irado para sempre, pois tem prazer no amor leal. Ele novamente terá misericórdia de nós, vencerá os nossos erros. Tu lançarás nas profundezas do mar todos os pecados deles. Obrigado, meu Márcio. O que te chama a atenção nessas expressões aqui que Miqueias trouxe a atenção para a gente? Irmã Vânia, ali ao fundo. Lançar os nossos pecados na profundeza do mar. A profundeza do mar, no caso, a Fossa das Marianas, que é o Oceano Pacífico, que é o ponto mais profundo do oceano que o humano ele já conseguiu descobrir, é 10.928 metros. Então, existe lá na Fossa das Marianas alguns lugares que o ser humano não conseguiu ver a sua profundidade. Então, é imensurável nós imaginarmos o quão profundo ou quão longe Jeová coloca os nossos pecados. É verdade mesmo. Obrigado, minha irmã. Bom, Caio, aqui à frente, Wagner, por favor. E talvez também podemos nos questionar, né? Será que estamos imitando Jeová quando se trata de perdão? Perdoamos os erros daqueles que nos ofendem, especialmente quando demonstram os arrependimentos e tentam corrigir a situação?
Bom, se queremos imitar Jeová, devemos estar dispostos a perdoar completamente e de forma permanente. Obrigado, irmão Caio, por sua participação também. Vamos agora à leitura do parágrafo 8. Essas comparações nos ensinam que, quando Jeová nos perdoa, Ele realmente retira dos nossos ombros o peso do pecado. É como Davi disse: felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Esse sim é o verdadeiro perdão. O que aprendemos até agora? Quem quer mencionar para a gente? Irmã Jaziane, aqui à frente. Aprendemos que Jeová ele realmente consegue perdoar e restabelecer a amizade com aquelas pessoas que se arrependem de coração. O texto de Romanos, ele complementa que felizes são aqueles que os atos contra a lei foram perdoados e os pecados foram cobertos. Então, que Jeová de modo algum levará novamente o pecado dele em conta. Então, assim mostra que Jeová realmente ele tem um perdão diferente dos humanos. Obrigado, minha irmã, por sua participação também. Vamos avançar? Vamos ao segundo subtítulo. Jeová apaga. A gente viu que ele remove, agora vamos ver como é que ele apaga os pecados. Parágrafo 9. Gabriel, lê para a gente. Jeová usa outra comparação para nos ajudar a dar ainda mais valor ao sacrifício de resgate. Ele limpa ou apaga os pecados de quem se arrependeu. A Bíblia diz que é como se Jeová lavasse e limpasse os pecados. Isso faz com que o pecador se torne puro novamente. E o próprio Jeová explica como isso acontece em Isaías 1,18. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como pano carmesim, se tornarão como a lã. É bem difícil remover uma mancha vermelha, como molho de tomate, de um tecido. É por isso que Jeová fez essa comparação, para mostrar que nossos pecados podem ser completamente limpos a ponto de parecer que nem mesmo existiram. Que comparação a Bíblia faz para nos ajudar a entender que Jeová nos perdoa completamente? Vamos ouvir aqui à frente a irmã Laura, por favor. A Bíblia diz que é como Jeová lavasse e limpasse os nossos pecados. É verdade, Laura, muito bom. Muito obrigado por sua participação. Irmã Fátima, também queremos ouvi-la. E ele usa cores fortes para mostrar, por exemplo, como mostra a gravura, uma cor vermelha, algo vermelho que é difícil sair de uma peça, né? Mas mesmo assim, mesmo que os nossos pecados sejam assim, vermelhos como carmesim, Jeová perdoa a ponto de limpar e chegar, nem imaginar que houve uma mancha ali. Então, é muito bom saber como Jeová nos perdoa e nunca ele vai se lembrar e nem ver aquela mancha dos nossos pecados. Obrigado, irmã Fátima. Muito bom. Você já derrubou ketchup, molho de tomate na sua camisa branca? Existem alguns produtos no mercado que dizem que tiram qualquer mancha, mas a dona de casa, lá em casa, e a reação das irmãs aqui, algumas, estão mencionando que não sai não é? Aí quando a gente pega aquela camisa ou aquela camiseta, o nosso olho vai automaticamente procurar encontrar a sombra daquela mancha. Não é assim? Talvez alguns não olhem, não percebam tão facilmente, mas nós percebemos. Agora, o que Jeová faz? Notou aqui? Ele torna branco de novo.
Que bom, né, perceber isso. Moisés, por favor. E podemos ter essa garantia porque é Jeová quem lava. Ele não pede para que nós lavemos, né? Mas Ele que nos purifica. Jeremias 33:8 deixa isso bem claro, né? Eu vou purificá-los. Então, realmente, é uma garantia de que vai se tornar branco novamente. É verdade. Muito bom. Parágrafo 10, vamos ler? Como vimos no estudo anterior, os nossos pecados são comparados a dívidas. Então, toda vez que pecamos contra Jeová, é como se nossa dívida ficasse maior. E essa dívida é imensa. Mas quando Jeová nos perdoa, é como se Ele estivesse cancelando essas dívidas. Ele não exige um pagamento pelos pecados que já foram perdoados. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma dívida fica muito feliz quando ela é cancelada, nós ficamos extremamente felizes quando Jeová nos perdoa. Que outra comparação Jeová usa para mostrar o tamanho do seu perdão? Vamos ouvir a irmã Aparecida Góes, aí no fundo. Jeová compara nossos pecados como sendo uma dívida. E quando pecamos, nossa vida aumenta. Mas quando é perdoado, nossa dívida ou cancelada, ficamos felizes. Assim, Jeová faz conosco. Ele perdoa toda a nossa dívida. Obrigado, irmã Aparecida. Tem a gravura aqui. Você quer utilizar? Aplicá-la ao que a gente está vendo aqui? Qual é a relação que tem aí que você observa? Irmão Nilson. Aqui no meio. Bem, é como se estivesse as dívidas todas naquele papel. Mas aí, de repente, assim como Jeová faz conosco, Ele diz, olha, cancelada a dívida, você não tem mais nada que pagar, está livre, vai, começa a sua vida outra vez. Então, é um bom exemplo para todos nós. Nós não temos essa capacidade de perdoar e esquecer com facilidade. É só no Novo Mundo, talvez, que vai resolver isso. Mas nós queremos ter em mente que, enquanto estiver na nossa mente, ou talvez ali perturbando, incomodando, é possível que nós, talvez, congelemos a pessoa. E não lembramos que Jeová consegue apagar. Ele está dando força para nós e mostrando que nós também podemos fazer isso. Mas, embora seja difícil, mas nós não queremos congelar os nossos irmãos ou aqueles a quem nós pecamos. Obrigado, irmão Nilson, muito bom. Irmão Giovanni, aí ao fundo. A gente pode notar também a reação dessa pessoa tendo a dívida quitada ali, por se dizer, tendo ela limpa. E é o que a gente sente. Depois de saber de toda essa parte do perdão que Jeová tem por nós, a gente se sente nesse mesmo alívio. É, muito bom. Obrigado, Giovanni, por ter destacado esse detalhe. Irmão Wagner? Sobre esse assunto do texto de Mateus 6,12, o livro Achegue-se a Jeová, lá no parágrafo 13, fala que Jesus usou esse relacionamento dos credores com devedores para ilustrar como Jeová perdoa. Ele nos incentivou a orar pedindo perdão das nossas dívidas. Quando pecamos, tornamos-nos devedores de Jeová. Uma obra de referência diz que o sentido do verbo grego traduzido perdoar é abrir mão ou desistir de uma dívida não exigindo aquele pagamento. Em certo sentido, quando Jeová perdoa, ele cancela. Essa dívida, de um modo geral, seria lançada na nossa conta, de modo que os pecadores arrependidos podem consolar-se. Jeová, assim, nunca exigirá o pagamento de uma dívida que ele acabou de cancelar. Obrigado, irmão Wagner. E agradecemos também ter trazido sua pesquisa aqui a nós. Parágrafo 11, vamos ler? Jeová faz mais do que apenas cancelar as nossas dívidas ou pecados. Ele os apaga completamente. Quando uma dívida é cancelada, podemos imaginar um X bem grande sendo riscado em cima do valor da dívida. Mesmo assim, ainda dá para ver o número embaixo desse X. Mas apagar algo é bem diferente.
Para entender isso, nós precisamos lembrar que, no passado, a tinta era feita com uma mistura que incluía carvão, goma e água. Uma pessoa podia facilmente pegar uma esponja úmida e limpar o que fosse escrito com essa tinta. Então, quando uma dívida é apagada, ela desaparece completamente. Não dá mais para ver o que estava escrito ali. É como se aquele registro nunca tivesse existido. Saber que Jeová não apenas cancela os nossos pecados, mas também que os apaga completamente, é algo que toca profundamente o nosso coração. Vamos ler primeiro Atos, capítulo 3, versículo 19. Quem quer ler para a gente? Vamos ouvir a irmã Júlia, por favor. Arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Muito obrigado, minha irmã. O que a Bíblia quer dizer quando fala que os nossos pecados são apagados? Irmã Lerce? Apagar é muito mais do que apenas cancelar. Nós podemos até imaginar um X bem grande em cima da nossa assinatura num contrato, numa nota promissória. Nós ficamos felizes, mas ainda assim nós continuamos vendo o valor da dívida estampado lá. Mas quando se apaga, é totalmente diferente. Os números desaparecem, a nossa assinatura desaparece completamente. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Bom, Mateus. Isso que podemos notar na imagem, né? A imagem está se referindo aos pecados que cometemos como se estivessem escritos em um papel. Só que Jeová é como que os apaga. E quando você olha, é como se eles nunca tivessem existido. É verdade, muito bom. Obrigado por sua participação. Irmã Aparecida, ali ao fundo agora. Então, quando a gente escreve algo que saiu errado, se nós riscar por cima, ainda dá para ler, né? Mas se usarmos a borracha, dificilmente conseguimos ler o que a gente escreveu. Com Jeová é assim, quando ele apaga, ele não risca por cima o nosso erro. Ele apaga como se fosse com uma borracha. Ele não fica relembrando o nosso pecado. Obrigado, minha irmã, muito bom. Salmo 51:9 é citado aqui. Você quer fazer uma associação, destacar alguma expressão que ele apresenta para a gente aqui? Aqui o irmão, bem no centro do Salão do Reino, aqui, por favor, meu irmão. Interessante o texto do Salmo 51:9, lá destaca não olhar para os meus pecados. Então, mostrando assim como um papel que Jeová, por assim dizer, apaga, nós não conseguimos ver de novo. Então, interessante essa expressão, quando usou aqui, né? Que dá para entendermos como toca o nosso coração, saber que Jeová, ele não cancela, ele apaga por completamente. É mesmo, não deixa vestígio, né? Olha só, e como a gente está vendo, é só o perdão de Jeová, só ele consegue fazer isso. Israel, por favor, também queremos ouvi-lo. O texto de Atos 3:19, aqui no parágrafo também, ele traz a atenção, né? Para que os nossos pecados sejam perdoados. Jeová, ele pede que nós nos arrependamos e demos meia volta. Então, se houver o arrependimento genuíno da nossa parte, para que os nossos pecados sejam apagados, precisa da nossa parte, né? Nós realmente nos arrependemos de coração, darmos meia volta, aí nós vamos ter esse refrigério da parte de Jeová, porque nós fizemos também a nossa parte. Então, precisa haver da nossa parte o meu arrependimento para que ele seja totalmente apagado. É um bom lembrete também. Não é automático, mas exige esforço. Agora, uma vez que Jeová perdoou, nós queremos nos lembrar mentalmente, fazer esse quadro, né? Olha só, Jeová apagou, Jeová jogou lá longe, porque senão esses sentimentos, como a gente já bem sabe, podem exercer uma pressão negativa em nós. E com essa consideração, Jeová está mostrando justamente que ele não quer que aquele que se arrependeu
Ou todos nós, porque todos nós pecamos e falhamos, que nós não nos sintamos cobrados além daquilo que Ele já nos cobrou. E quando Ele oferece o verdadeiro perdão, tem essa abrangência maior, conforme a gente está vendo. Muito bom. Se eu não estou enganado, agora é o 12, né, Gabriel? Isso, então lê para a gente, por favor. Em Isaías 44, 22, Jeová usa outra comparação para explicar como Ele apaga os nossos pecados. Lá diz: apagarei as suas transgressões como que cobrindo-as com uma nuvem, e os seus pecados como que com uma densa nuvem. Quando Jeová nos perdoa, é como se Ele usasse uma nuvem bem grande que esconde os nossos erros a ponto de nem Ele, nem nós conseguimos mais vê-los. O que a comparação de uma grande nuvem significa para nós? Vamos ouvir a irmã Delmira. Por favor, minha irmã. Aqui fala assim, que lá diz: apagarei as suas transgressões como que cobrisse as nuvens, e os seus pecados como uma densa nuvem. Então, quando Jeová nos perdoa, é como se Ele usasse uma nuvem bem grande que cobrisse os nossos erros a ponto de nem Ele nem nós conseguimos ver mais. É verdade. A gravura ajuda a gente, né? Vamos colocar na tela aqui, por favor. Muito bom. Bom, Kazuya, quer comentar? Eu achei muito interessante esse ponto, né? A última palavra que o versículo trouxe para nós, que é nem nós conseguimos mais vê-los, né? Isso aqui ele mostra bastante o amor que Jeová tem. Claro, ele já é bem claro que nunca vai deixar de esquecer, mas ele também ajuda a congregação, a nossa família espiritual a não se relembrar mais desse pecado, né? Que talvez nós estejamos um pouco envergonhados, mas Jeová, ele ajuda para que isso seja esquecido, tanto no coração dele, tanto dentro da sua família, dentro da sua organização. Obrigado, irmão. Macaline, aqui à frente. E assim como mostra a imagem, né? Quem de nós nunca parou para observar como as nuvens ficam quando o dia está nublado, né? A gente sabe que o sol ele está ali, mas ele está por trás, a gente não consegue ver. Então é assim como Jeová faz, né? Jeová põe tão longe, que é como se não tivesse. Isso mesmo, muito bom, Macaline, obrigado, viu? Vamos ao parágrafo 13. O que isso nos ensina? Quando Jeová perdoa nossos pecados, nós não precisamos mais carregar a mancha desses erros pelo resto da vida. Os nossos pecados são completamente cancelados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É como se eles nunca tivessem existido. Esse é o verdadeiro perdão que só Jeová pode nos dar quando nos arrependemos. Como você se sente por saber que Jeová perdoa os nossos pecados? Como você se sente? Irmão Souza. Que não precisamos mais carregar essa mancha dos erros pelo resto da nossa vida, né? Então, esse é o verdadeiro perdão que só Jeová pode nos dar quando nós nos arrependemos. Olha só, obrigado, irmão Souza. Vamos ouvir a irmã, o irmão Lucas Rafael. Por favor, irmão Lucas. Eu achei interessante no final do parágrafo, né, que vem falando que quando nos arrependemos. Então, Jeová, ele perdoa, né, mas ele também busca que nós nos arrependemos para que esse perdão, de fato, né, possa ser feito. Não adianta nada a gente pedir o perdão de Jeová e continuar praticando o erro, continuar praticando o pecado. Jeová, ele está disposto a nos perdoar, mas nós temos que estar dispostos a ser perdoados. É verdade. Obrigado, meu irmão, por sua participação também. Irmã Rose? E eu me sinto extremamente feliz por saber que Jeová, ele perdoa realmente tudo. É verdade. Esse é o sentimento, né, que a gente tem. Irmã Fátima. É muito bom servirmos um Deus assim, né?
Agora, o que eu achei fantástico nesse estudo é como se Jeová desenhasse aquilo que ele quisesse que nós soubéssemos a respeito dele com relação ao perdão. Ele não olha os nossos pecados, ele olha para a nossa melhor versão, os filhos que ele criou. Então, isso é fantástico. É mesmo, irmão. Muito bom. Gostei da expressão que o irmão utilizou, que Jeová desenhou, porque a gente está vendo alguns desenhos, umas gravuras. Jeová está fazendo isso. É para a gente ter isso gravado, ó, essas imagens na nossa mente. E quando alguns pensamentos vierem, nos lembrar disso, desses quadros vívidos que a Bíblia apresentou. Jeová nos aceita como seus amigos novamente. É importante saber disso, não é? Lê para a gente agora o 14, Gabriel. Ao receber o verdadeiro perdão de Jeová, temos certeza que podemos voltar a ser amigos dele como antes. Isso nos ajuda a não ficarmos sobrecarregados com sentimentos de culpa. Também não precisamos ficar com medo de que Jeová guarde ressentimento e esteja só esperando uma oportunidade para nos punir. Não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Por que podemos ter tanta certeza disso? Jeová disse para o profeta Jeremias: perdoarei o seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. E o apóstolo Paulo reforçou essa ideia usando a mesma expressão ao dizer: não me lembrarei mais dos seus pecados. O que isso realmente significa? Aqui a gente tem imagem, para vários comentários, e tem a gravura também. Ou as imagens, que são duas, relacionadas ao 14. Por que podemos confiar no perdão de Jeová? Por que podemos ter essa confiança plena no perdão dele? Vamos iniciar com a irmã Joelma, por favor. As palavras de Jeová são muito tranquilizadoras para nós, Quando ele diz aí em Jeremias 31 que perdoaria e não se lembraria mais. Para nós é difícil, porque às vezes quando a gente se perdoa, a gente gosta de lembrar que perdoou, às vezes até para dizer, olha, como eu sou perdoador, eu consegui perdoar aquela pessoa. Mas Jeová não. E diz que isso pode nos ajudar a não ficarmos sobrecarregados com sentimentos de culpa. Mas uma coisa importante é a gente aceitar o perdão de Jeová. Às vezes nós dizemos assim, não, eu tenho que sofrer. Não, eu acho que Jeová, na verdade, não, eu preciso sofrer. Não. Se nós realmente fizemos a nossa parte, como foi comentado, e damos meia volta, aceitemos que Jeová joga isso para longe, que tenhamos também a sabedoria de usufruir essa bondade que Jeová nos estende. Obrigado, irmã Joelma. A primeira gravura mostrava uma pessoa arcada por causa do peso do pecado. O que é essa gravura aqui, que fica logo na sequência, mostra para a gente? O que é esse desenho que mostra para a gente aqui? Pode colocar na tela, por favor, Paulo. Como é que está a postura dessa pessoa agora? Vanessa, por favor. Então, agora ele está assim corajoso, de olhar para Jeová, não sente mais vergonha. Ele realmente ali está sentindo que Jeová perdoou, a misericórdia de Jeová ele está sentindo ali. É verdade, minha irmã, muito bom. Aí tem a segunda gravura, coloca para a gente, Paulo. A segunda gravura também está relacionada a esse parágrafo. Quer comentar para a gente, por favor? O que você percebeu aí de positivo? Irmã Durvalina, por favor. Ela está com a consciência limpa e pensando para frente, Os modos ruins já passou, só lembrando na frente agora. É verdade, irmã Durvalina. Muito bom, muito bom. Gostamos da explicação que a irmã deu. E é verdade, não é? Olha só o semblante, como você viu ali. Não é? Está diferente, não é? Não é algo mais carregado, mas você percebe gratidão e alívio. E como a irmã Durvalina falou, deixa para trás, olha para frente agora, porque Jeová agiu no nosso benefício. Vamos continuar, parágrafo 15 agora.
Na Bíblia, a palavra lembrar nem sempre se refere a alguém ficar pensando em algo que aconteceu no passado. Em vez disso, ela pode se referir a uma ação. Por exemplo, o criminoso pendurado na estaca ao lado de Jesus pediu: Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Esse homem não estava simplesmente pedindo que Jesus pensasse nele. A resposta de Jesus mostra que ele faria algo pelo criminoso, iria ressuscitá-lo. Então, quando Jeová diz que ele não se lembra mais dos nossos pecados, isso significa que ele não vai fazer nada contra nós. Jeová não vai nos punir no futuro por causa dos erros que ele já perdoou. Em que sentido Jeová não se lembra mais dos nossos pecados? Em que sentido? Irmão Daniel Benfica? Nós vemos isso aqui no sentido que Jesus ele deixou um exemplo para nós, quando ele falou para aquele criminoso que estava do lado dele pendurado, ele virou para Jesus e falou: lembre-se de mim. A resposta de Jesus foi assim: você estará comigo, ou seja, tudo que você fez daqui para trás foi perdoado e esquecido. Ele não ia ser mais punido pelo que ele fez. A mesma coisa é Jeová. Quando Jeová nos perdoa, ele não vai mais punir a gente. Ele apagou a conta, ele não vai punir mais a gente por causa dos erros que cometemos. Ele realmente nos perdoou. Isso mesmo, Daniel. Muito bom. E isso é importante a gente ter em nossa mente, como a gente está verificando, não é? Às vezes o peso que o pecado ou que ações ruins exercem em nós. Mas uma vez que corrigimos-nos e sinceramente buscamos a Jeová, e Jeová sinalizou para a gente o seu perdão, é isso. Não é ficar esperando sempre assim com aquele medo, mas o que será que vai vir? Não, Jeová perdoou. Parágrafo 16, vamos ler. A Bíblia usa uma outra comparação para nos ajudar a entender a sensação de liberdade que vem com o verdadeiro perdão. Ela diz que somos como escravos do pecado, mas que, quando Jeová nos perdoa, somos libertados do pecado. O perdão de Jeová nos livra completamente do pecado, e essa é uma sensação maravilhosa. A pergunta é: como a Bíblia descreve a liberdade que vem do verdadeiro perdão? Irmã Evanúzia, aqui no meio. Em Romanos 6,17 diz que nós somos escravos do pecado, né? No entanto, Jeová, ele nos liberta desse pecado. Então, quando Jeová nos perdoa, é como se saíssemos dessa prisão, né? Deste meio de escravidão. Então, nós podemos ser felizes, né, ou gratos também a Jeová por ele nos perdoar desse jeito. É verdade, irmã Evanúzia, é muito bom. Tem a gravura, né, que a gente pode comentar. Quer destacar algum ponto? Irmão Ricardo, aqui na frente, por favor. Essa imagem nos mostra uma pessoa sendo liberta, né, de algemas. Do mesmo modo, é o perdão de Jeová, né? A gente fica livre quando Jeová nos perdoa. A gente sente essa sensação de perdão. É mesmo, Ricardo. Irmã Késia, por favor. E essa sensação de liberdade é porque nós sabemos que nós podemos e voltamos, na verdade, a ter uma amizade com Jeová novamente. Obrigado, minha irmã. Parágrafo 17, só que antes, Isaías 53:5. Quem lê para a gente? Isaías 53:5. Irmão Otávio vai ler para a gente. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e por causa das suas feridas fomos curados. Obrigado, Otávio. Gabriel, leu 17 agora? A última comparação que vamos ver nos compara a alguém que tem uma doença muito grave. Por causa do resgate que Jeová nos ofereceu por meio do seu Filho, nós fomos, por assim dizer, curados. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma doença séria fica extremamente feliz quando é curada,
nós também ficamos muito felizes por ter uma relação achegada com Jeová e ter os nossos pecados perdoados. Tudo isso só é possível por causa do resgate. Assim, Jeová nos perdoa e nós podemos ter uma amizade bem achegada com Ele. Agora você tem a gravura também para comentar. Em que sentido o perdão resulta em cura? Em que sentido? Irmã Simone? Então, é como se nós tivéssemos uma doença muito grave e Jeová, por meio do seu Filho, né, por nos dar o privilégio do resgate, Ele nos tira, Ele nos cura desta doença grave, né? Então, nós podemos então ficar muito felizes e voltar a ter essa relação achegada com Jeová por intermédio do resgate de Jesus Cristo. É verdade. Existe uma expressão em Isaías 53:5 que nós lemos e também tem a mesma referência em 1 Pedro 2:24 e a gente observa aí na gravura. Quer fazer essa relação para a gente? Por favor. Você observa aí. Irmão Ricardo, aqui à frente. Por favor. Por causa das feridas fomos curados. Ou seja, por causa do sofrimento de Jesus, a gente teve a oportunidade, né, de ser curado e de voltar a ter uma amizade com Jeová. É verdade. A dor de Jesus nos traz alívio, né? Irmã Kellen, por favor, é do seu lado, Wagner. E eu lembrei de uma frase interessante que o irmão ele disse na celebração, que quando nós nos culpamos e nós não nos perdoamos, é como se estivéssemos dizendo que o sacrifício de Jesus ele não foi suficiente para pagar essa dívida. Então, nós devemos ser gratos, né, pelo que Jeová fez por nós e Jesus. E, com isso, nós podemos ter uma amizade achegada com Jeová. Podemos ter novamente, né, quando erramos, uma amizade achegada a Ele. Obrigado, minha irmã. O que o perdão de Jeová representa para nós? Parágrafo 18, leitura. O que aprendemos ao estudar as comparações que a Bíblia faz com relação ao perdão de Jeová? Aprendemos que quando Jeová perdoa, é como se nossos pecados nunca tivessem existido. Jeová nunca mais vai cobrar o que fizemos. Por causa disso, podemos ter uma amizade bem achegada com nosso Pai Celestial. Ao mesmo tempo, o verdadeiro perdão é um presente de Jeová para nós. É uma prova do grande amor e da bondade que Ele mostra pelos humanos pecadores. E nós sabemos que, por mérito próprio, não merecemos isso. O que aprendemos ao ver as várias comparações que a Bíblia faz com relação ao perdão de Jeová? Irmã Andréa, Claudino. Nós aprendemos que quando Jeová nos perdoa, é como se nossos pecados nunca tivessem existido. Olha só, uma boa lição mesmo, irmã. Muito obrigado. Vamos ouvir a irmã Lauren, aqui à frente também. Jeová também nunca mais vai nos cobrar pelo que a gente fez, e por causa disso podemos ter uma amizade bem achegada com o nosso Pai Celestial. É verdade, Lauren, muito bom. Irmão Nilson? O apóstolo Paulo menciona também em Romanos 3:24, não é uma vez, mas muitas vezes, que nós não queremos esquecer que nós não temos méritos próprios, porque nós vamos falar com Jeová e aí então é que eu sou bonzinho. Não, na verdade foi bondade imerecida da parte de Jeová. Então só Ele pode realmente perdoar e apagar o pecado definitivamente. É verdade, irmão Nilson. Isso é importante a gente lembrar, né? Bondade merecida. Por nós, sem chance. É porque Jeová é muito amoroso. É porque Jeová é perdoador. Por isso é que Ele permite-nos sentir o seu perdão relacionado aos nossos pecados. E o quadro, você percebe que ele foi dividido em 3 partes, né? Como que Jeová nos perdoa.
Qual que é a primeira parte aí que fala? Você não precisa citar as gravuras, né? Mas a primeira parte lá, qual que é o resuminho aí? Irmã Célia. Ele remove o pecado. Muito bom. Qual o segundo? A segunda ação de Jeová que a gente viu na nossa consideração. Irmã Andréia Souza. Ele apaga os pecados. Olha só. E o terceiro ponto que a gente considerou? Quem quer mencionar para a gente? Irmão Davi? Aí no fundo. Jeová nos aceita como seus amigos. Muito bom, muito obrigado, meu irmão. Antes da gente encerrar com a leitura do último parágrafo, quem lê Romanos 4:8 para a gente? Irmã Bruna, aí ao fundo. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Muito bom. Gabriel, vamos encerrar com o 19? A nossa gratidão por Jeová, o Deus do verdadeiro perdão, é enorme. Mas, se quisermos que Jeová nos perdoe, precisamos fazer algo muito importante que Jesus disse. Se não perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai também não perdoará as falhas de vocês. Fica claro que é extremamente importante imitarmos o perdão de Jeová. Mas como podemos fazer isso? No próximo estudo, vamos ver mais sobre esse assunto. Antes da pergunta A, queremos agradecer ao irmão Gabriel pela leitura que fez, ajudou-nos na compreensão dessa matéria. Responda então, pelo que devemos ser gratos? Pelo que? E irmão Lucas? Devemos ser gratos por termos nossos pecados perdoados. E aqui usa até uma expressão interessante, né? Feliz o homem, quer dizer, feliz o ser humano, feliz a pessoa que tem. Então todos podem se beneficiar, basta as pessoas tomarem a iniciativa de se achegar a Jeová. Obrigado, irmão Lucas. Sentir o verdadeiro perdão não tem preço, não é? Não há nada que se compare com isso. Agora, pensando na próxima semana, o que vamos ver no próximo estudo? A irmã Selma, aqui à frente, por favor. No próximo estudo, vamos ver mais sobre esse assunto. Isso, é verdade. E por que é importante a gente imitar Jeová? Não é isso? Muito bom, irmã Selma. Até porque aí tem uma relação direta com o que Jesus falou lá em Mateus 6. Qual é a reflexão que a gente vai fazer também nesse sentido? Irmão Renan Santos, aí ao fundo. Interessante essas palavras do próprio Senhor Jesus, após ensinar seus discípulos ali na ocasião a orarem, ele destacou bem a importância de perdoar aos homens as falhas deles, assim como Jeová então se dispõe a nos perdoar. Então, de fato, ele destaca que se não perdoarmos aqueles que vez por outra às vezes nos ofendem, Jeová também não vai perdoar as nossas falhas. Então, antes de pedirmos o perdão de pecados, sem dúvida é de extrema importância sermos perdoadores. É verdade. Esse é um ponto bom, mas para a próxima semana. Vamos responder rapidinho? Primeira pergunta, como é que a Bíblia descreve o modo de Jeová remover os nossos pecados? Vamos ouvir a irmã Luciene, aí ao fundo. A gente aprendeu várias formas, mas uma forma que eu achei incrível é o do Salmo 103:12, né, que fala tão longe como a nascente do poente, né? Então, Jeová ele leva para bem longe, né, para a gente nunca mais lembrar o que a gente fez. É mesmo, obrigado, minha irmã. Como sabemos que Jeová apaga os nossos pecados? Irmão José Roberto Alexandre. Jeová ele perdoa o nosso pecado, é como se ele não fica relembrando daquilo, né? Aqui usou uma comparação da nuvem, né? Que ele usa uma nuvem bem grande para cobrir o nosso pecado, para ninguém ver mais.
nem nós conseguimos ver, nem ele consegue ver, né? Então Jeová é muito misericordioso. É verdade, meu irmão, obrigado. E agora, o que o verdadeiro perdão de Jeová representa para você? E agora, irmão Asahara, aqui à frente. Representa a oportunidade de servir novamente a Jeová, recupera nossa amizade com Jeová, e visto que nós não merecemos, como o texto bíblico fala que é a bondade merecida da parte de Jeová. Então, a gratidão a Jeová. É verdade, meu irmão. Obrigado por sua participação. De fato, notou que o tema, a pergunta é essa, ó. O perdão de Jeová, o que significa para você, para mim, para cada um de nós. Aqui não está pensando ou está falando no perdão abrangente de Jeová para com os seus servos, para com a humanidade obediente. É claro que Jeová faz isso, mas o foco é cada um de nós. E como nós queremos nos alegrar com isso e fazer bom uso também do perdão de Jeová, como a gente foi relembrado. Lembra, é bondade merecida. Então, Jeová está sendo muito generoso conosco e queremos então aceitar de bom grado e agir dali para frente, sempre fazendo a vontade dele. Muito obrigado por sua participação, por sua atenção, por sua presença também aqui no Salão do Reino e aqueles que estão conectados conosco também. Para encerrar, vamos nos colocar em pé para cantar o cântico 46. Veja que é o que nós queremos dizer a Jeová depois desse estudo. O tema é Obrigado, Jeová. E na sequência, ouviremos a oração final pelo orador dessa noite, o irmão Isaías Claudino. Cântico 46.